é por isso que hoje nós estamos aqui em defesa do Banespa. Ela é construída por cada um de nós. Acabei com a panela no teu cotovelo. Em julho de 83, o sindicato sofreu intervenção do governo João Figueiredo, o último governo da ditadura militar. A última intervenção que teve nos sindicatos. Quem que esteve nessa intervenção? Teve os sindicatos bancários de São Paulo, sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, sindicatos metroviários de São Paulo, sindicato dos petroleiros da Bahia e sindicato dos petroleiros de Campinas. Foram 5 sindicatos que eram aguerridos, estavam se debatendo contra a política do governo, contra a opressão da ditadura militar, e eles afastaram a diretoria desses sindicatos. Eu não era diretor na época, foram afastados. Aí nós constituímos, tá certo, o grupo de bancários, que era a diretoria mais outros, mais alguns militantes para seguir lutando pelos direitos dos trabalhadores e, acima de tudo, para recuperar o sindicato. Isso foi em 83. Nós ficamos nessa situação até 8 de março de 1985. A classe trabalhadora no Brasil é quem fez a resistência, quem fez a luta para garantir essa soberania, para pensar um projeto mais estratégico de país. E é por isso que hoje nós estamos aqui protestando e nos manifestando em defesa do Banespa. Eu era militante já, ajudava a organizar várias lutas locais e também participava de algumas lutas gerais da categoria. Aí você começa a ter mais contato, tal, começa a participar de mais atividades e principalmente discutir a organização sindical, né? A concepção da organização sindical. Como é que se organiza, como é que se faz trabalho de base, como é que prepara uma luta. Porque é o sindicalismo que está mudando esse país. É o sindicalismo que está ajudando a denunciar na CPI do orçamento. E aí você, naturalmente, é claro que você pode ter inclinação, vocação para isso, mas naturalmente você começa a assumir responsabilidades. Eu pergunto aqui, quem é que vai na Assembleia de manhã? Quando eu entrei em 89, estava muito fresco, assim, todo mundo... qualquer assembleia lotava. Se você pega as fotos daquela época aqui na São Bento, lotado de banco, um montão de banco, qualquer atividade do sindicato lotava de bancários, lotava de polícia, de cavalaria, tudo em dimensão absurda, assim, né? Absurdamente grande. Mas um momento de muita coragem, né? As pessoas estavam querendo lutar por direitos, sair. Não é à toa que a gente conseguiu organizar um movimento tão forte e a gente tem uma convenção coletiva que tem a força que tem até hoje, né? Tá segurando há 33 anos, com muita dificuldade, com muita luta, mas ela já começa num momento de muita dificuldade, de muita coragem. Os bancários que começaram a se organizar naquela época e participaram desses momentos de unidade foram muito guerreiros, muito corajosos, e a gente deve muito a essa galera que como eu e como muitos como eu e outros, né, que alguns não estão mais na categoria, alguns ainda estão, já se aposentaram, mas que fizeram uma luta muito importante para a nossa categoria até hoje e que é exemplo de luta para muitas categorias. O sindicato, quando ele foi estruturado em 78, quando de fato essa chapa que eu entrei em 91, ela já estava desde 78, né, na retomada pós-ditadura militar. Então, o Augusto Campos veio do Banespa, depois o Gustiquem, né, veio do Banco do Brasil, o Berzoini veio do Banco do Brasil, o Gilmar Carneiro do Banerj. Isso aqui virou uma praça de guerra, né? E nós tínhamos que fazer reunião na Câmara Municipal, a polícia atrás dos dirigentes. Eu me recordo, fiquei uma semana dormindo de casa em casa, escondido da polícia, clandestino. Era uma situação muito difícil, né? Mas era um movimento forte, porque não era um movimento só da categoria bancária. Era um turbilhão, era um movimento que estava pegando todas as categorias profissionais, um dos movimentos mais fortes que houve no Brasil. No sentido que há novas relações de trabalho, cada vez mais expressa essa vontade da massa, né? Ela está se expressando cada vez mais em mobilizações, e isso tem empurrado as lideranças cada vez mais a sentar, negociar. Nós estamos aqui mostrando como é que o banqueiro trata a população, fumando seu charuto e dando uma banana para o pobre e ficando com lucro.
com a riqueza do povo. O Brasil chegou a ter 550 bancos. Hoje você tem 5 bancos. Você tem 100 e poucos bancos, mas de varejo mesmo você só tem 5 bancos. Banco do Brasil e Caixa são do governo, só tem 3 bancos. Itaú, Bradesco, o Santander é espanhol, não é brasileiro, você tem 3 bancos. Nós tínhamos uma época que nós tínhamos 1 milhão de bancários e 1,5 milhão de terceirizados para a categoria bancária. Hoje em dia você tem 400 mil bancários e tem 2 milhões de gente que trabalha prestando serviço. E por que aconteceu isso? Aconteceu porque, graças às nossas greves e às nossas conquistas, nós aumentamos muito o salário do bancário. Em 78, quando nós começamos a negociar, o bancário ganhava 1,2 salário mínimo. Hoje é o que é 1.500, ganhava 1.800. Quando eu saí do sindicato, o bancário ganhava 4 salários mínimos. Então, hoje em dia um bancário custa, em termos de custo total, uns R$8 mil por mês. Então o que estão fazendo os bancos? Estão acabando com a categoria bancária e fica terceirizando tudo, que na verdade o custo operacional disso cai de R$8 mil, cai para R$3 mil, R$4 mil. Então isso a gente não vai aceitar. Os banqueiros têm lucrado muito, cada ano, cada vez mais. Olha a bananinha! Você quer banana? Durante a ditadura militar, você não tinha negociação, né? Você não tinha conquista. Se você pegar, né, entre 64 e até 85, 87, se você olhar na história da categoria bancária, não tem conquista nova. Não tem um direito novo incluso no acordo dos bancários. Os acordos eram separados. Cada estado fazia o seu acordo. Então, Minas Gerais tinha um acordo, Rio de Janeiro tinha outro, São Paulo tinha outro. Aí você começou a estruturar a organização dos bancários como organização nacional a partir dessas convenções coletivas. Primeiro que à época os bancos eles eram gigantes. A agência que eu trabalhava tinha 732 funcionários, para você ver o tamanho do problema. E todas as agências aqui no centro eram agências grandes. Em 79, quando vence as eleições, a gente começa com o beabá, com o básico. A diretoria, o Augusto Campos disse o seguinte: então vamos fazer o básico. O que tem na convenção coletiva? Só tinha leis. A convenção coletiva era a repetição de uma lei, não tinha negociação, porque era sempre o dissídio coletivo, ia para o tribunal decidia e ficava assim. Esse era o ritual. Aí nós começamos a romper esse ritual. Primeira preocupação que nós tivemos à época foi a questão do piso, o piso salarial. Que a gente entendia que cada vez que subia o piso, subiam os outros salários, porque eles mantinham uma determinada proporção. E os bancos tinham muita resistência nisso. E tinha vários pisos. Tinha o piso de caixa, tinha o piso de escriturário, tinha o piso de contínuo, tinha o piso... Nós fazíamos um movimento constante para subir o piso e reivindicava aumento de salário para todo mundo. Mas era uma forma de você conduzir a política por aumento de salários. Ao mesmo tempo, os bancos eram muito grandes e havia um fluxo muito grande de pessoas. Não é como hoje, que não vai ninguém no banco. Na época ia todo mundo ao banco, pagar convênio, cheque, fazer depósito, tudo era feito no banco, na agência, né? E aí tinha um problema, porque os bancos eles não conseguiam fechar no horário, porque era muita gente. E aí atrasava e muitos deles faziam disso uma política, deixar o banco aberto mesmo, porque tinha uma resolução que mandava fechar às 16h30 e eu não fechava, e ficava 17h30 e tudo isso trazia atraso aos trabalhadores que depois tinham que sair mais tarde, não se pagava hora extra, aí virava... Aí nós falamos, como é que nós vamos evitar isso? Fazendo a operação fecha banco, ou seja, o banco tem que fechar às 16h30. Aí nós fizemos disso uma política, fechar o banco às 16h30. Né? Porque estava protegendo direitos, evitando que eles saíam mais tarde, que trabalhavam sem receber hora extra, essas coisas. Então a primeira foi melhorar o piso, a segunda foi operação fecha banco. Participação nos lucros e resultados, melhores condições de trabalho. Sindicalismo é para fazer sindicato. Sindicato é emprego, condições de trabalho e salário. O resto é lucro. Se não fizer essas 3 coisas, você pode tirar a diretoria que não presta. Fecha o sindicato que não presta. Repor a inflação e dar um reajuste digno pra gente. A gente é um sindicato de luta e o sindicato foi reconstruído na luta quando você tem
ali pós-ditadura, quando você tem uma retomada do sindicalismo, chamado novo sindicalismo, que começa, e a necessidade de luta diária, ela tá sempre aí. Tipo, se os bancos não quiserem assinar, você não tem CCT, não importa coisa. E eles só podem e só querem assinar porque nós somos organizados e vamos pra luta todas as vezes que precisa. Os bancários na rua, lotando a campanha salarial, como todo ano nós fazemos. A gente sabe que nem todas as categorias conseguiram isso. Tem uma série de categorias que surgiram agora, que não são regulamentadas, que não têm organização, que são as do futuro, né? Então, você pede uma comida no aplicativo, que é super moderno, mas quem vem te levar é um cara de motocicleta super precarizado. O bancário, junto com os professores do Brasil inteiro, eles são a nova classe média do Brasil, a classe média mais baixa. No interior do Brasil, ele acabava o ginásio e ele queria fazer o quê? Ele queria prestar concurso para o Banco do Nordeste, para o Banespa, para o Banco Estadual, para o Banco do Brasil e para o Banco Caixa Federal. E aí ele se estabilizava. O que é que faz a burguesia hoje internacional? Ela acabou com os bancos estaduais e querendo acabar com os bancos federais. A dominação está saindo do Estado, das empresas estatais, para ficar só nas empresas privadas, porque elas são mais competentes? Não, elas são tão ou mais corruptas do que as públicas. A sociedade é que é mais fraca. A sociedade, em vez de se organizar para se contrapor à ganância empresarial, ela se degenerou junto. Estamos dando a maior demonstração de que é possível resistir ao neoliberalismo. Hoje, se eu fosse voltar a atuar sindicalmente, diria o seguinte: o setor mais propício hoje para fazer organização é o setor do comércio, onde ainda a automação é bem aquém dos outros setores. Tem muito trabalhador ainda. O professor também tem, mas o professor tem aquela relação: professor de escola privada e professor de escola pública. Mas ainda é uma categoria muito forte. Ainda não inventaram o robô professor. Mas tem já canais de conhecimento que são digitais. Mas assim, a grande dificuldade hoje é justamente você primeiro romper uma coisa que sempre foi difícil, o corporativismo, essa coisa do cara, sou bancário, essa greve é greve geral, não é comigo. Nós tivemos várias tentativas de greve geral, algumas maiores, outras menores, mas sempre uma dificuldade que o trabalhador ele se identifica mais com a luta sindical por categoria do que a luta geral. E identificar os setores da economia que estão mudando e romper a estrutura sindical. Porque essa estrutura sindical ela foi construída com um conceito de categoria. E hoje não existe mais categoria. Todos os setores estão imbricados. Então a gente foi fazendo os alicerces para chegar no contrato coletivo do trabalho. E se ele era bom para nós, o banqueiro também era. Porque você tinha 30 mil bancários do Bradesco, do Acre até o Rio Grande do Sul. E é uma convenção coletiva só. Então os bancos precisam administrar isso, porque antes tinha 5 convenções coletivas. São Paulo, tinha o Sul, tinha Norte, tinha Rio de Janeiro, tinha Minas Gerais e Pernambuco e Bahia, 5. Quando você reivindica contrato coletivo de trabalho, a primeira coisa que tem que fazer, o reajuste é igual no país inteiro. Ao ser reajuste é igual, a negociação é uma só no Brasil inteiro. A mobilização, o calendário é um só. É aquela história do vai por mim que eu te ajudarei. As coisas vão juntando. E esse é o papel da liderança, né? É saber juntar, né? Eu gostaria de experimentar aqui o lanche do Itaú. O que o bancário recebe em média é um pãozinho dormido com uma salsicha ressecada. Quando eu entrei em 89, não tinha ticket nenhum, nem refeição, nem alimentação. Nós não tínhamos PLR e nós não tínhamos uma convenção coletiva nacional. Mas nós já tínhamos uma organização nacional. Então eu lembro muito bem da greve, eu tinha 15 anos, mas da greve de 85, né? Que foi nacional. E também em 86 eu lembro
que eu saí do emprego, aí eu fui demitido e fui sacar meu fundo de garantia e os bancos estavam em greve. E era uma greve nacional naquela época, né? A gente acompanhava as notícias pelo Jornal Nacional, né? E ali eu fui vendo a questão. Então, a primeira vez do debate da questão de fazer uma convenção coletiva nacional, tinha um debate em São Paulo que os bancos até falavam o seguinte: você pode ganhar mais em São Paulo se não for uma convenção nacional. Então eles falavam assim, olha, vamos votar que não tem uma convenção nacional, né? Tinha até mesmo o bancário falando, porque a gente pode ter um salário maior. Só que quando vinha para o sindicato nas assembleias, nas discussões, falava, gente, não é isso, né? Então a gente tem que pensar assim, se um bancário ganha de norte a sul, de leste a oeste do país, né? Então não tem como os bancos ficarem transitando, porque a tecnologia já estava ali. Então já poderia permitir, por exemplo, o que impediria da sede dos bancos virarem para outra cidade que o salário fosse menor, né? Então já tinha essa discussão na época e eu fui convencida e votei, né? E também defendi a questão de que realmente nós precisávamos de uma convenção coletiva nacional para sermos mais fortes. E foi realmente correta toda essa posição do sindicato. E seguramente é um passo importante em direção do contrato coletivo de trabalho. Hoje chora Margarida, amanhã quem fala é eu. Chora Margarida. Porque a partir daquele momento a gente foi avançando nas conquistas, né? Então todo ano a gente foi conquistando alguma coisa dentro de uma convenção e de uma organização nacional, né? De camiseta amarela, o bancário de saco cheio, conquistou a primeira convenção coletiva do trabalho, a nível nacional. Foi fantástico, porque de fato muita gente não acreditava que seria possível. É a única categoria que envolve bancos privados, empresas privadas e públicas, que tem uma convenção nacional que vale para todos os municípios do país. Resolvemos ouvir o clamor da categoria e começamos a fazer greve por banco. E isso se chama a famosa flexibilidade tática e firmeza de princípio. Vamos tentar discutir. Aí, antes de fazer o contrato coletivo nacional, as convenções coletivas já passaram a ser nacional e já passaram a ter função de lei. As partes respeitavam a convenção coletiva independente do que achava o Ministério do Trabalho ou a Justiça do Trabalho. Se o tempo todo a gente não estiver falando que, poxa, é a conquista do trabalhador, a gente tem que correr atrás, a humanidade vai acabar voltando sempre para os mesmos erros. O meu sonho é que todo mundo entendesse a importância disso e o quanto isso é difícil de manter. E só da gente ter construído isso já é um marco histórico para nós. A gente deveria todos os dias agradecer muito a todo mundo que construiu essa convenção e mantê-la forte, viva, ano a ano, com toda essa conjuntura de ataques. Nossa, é uma coisa que os bancários têm que ter consciência, e eu acho que outras categorias também, porque a gente está indo para um cenário no mundo onde estão tentando descaracterizar o trabalho, estão tentando descaracterizar a importância de você ser formalizado, vendendo uma falsa ideia de empreendedorismo, que todo mundo vai ser empreendedor, todo mundo vai vencer, a meritocracia, e não é verdade. A gente precisa de ter trabalho decente, precisa de ter organização, precisa de ter jornada, precisa de ter descanso, precisa de ter política pública e precisa de ter sindicato forte, senão você, sozinho, você não vai conseguir. No final da década de 80, começo da década de 90, a CUT começou o debate sobre a importância do contrato coletivo. Porque no Brasil nós temos contrato individual. A CUT debatia à época transformar isso num contrato coletivo. Qual a diferença? O contrato individual, que é o que é praticado hoje, você reclama individualmente qualquer erro que o patrão faça contra você. Quando é coletivo, aí o sindicato representa você e vai no atacado. Quer dizer, desrespeitou a hora extra de um centro ou de uma fábrica. Tem 2.000 trabalhadores. Eles não precisam individualmente entrar. O sindicato entra o nome de todo mundo. Quando é individual, cada um dos 2.000 caras tem que ir, dos 2.000 trabalhadores tem que ir reclamar. Para nós, de bancário de São Paulo, era muito difícil fazer uma campanha salarial
sem unificar com a categoria bancária inteira no Brasil. Porque o Bradesco, lá do Amazonas, tem o mesmo patrão que o Bradesco de São Paulo, como tem o mesmo patrão que o Bradesco no Rio Grande do Sul. O patrão é único, mas a categoria bancária está dispersa. Então, numa greve, portanto, a superação dessa fragmentação é uma condição essencial. No setor bancário financeiro, é um setor oligopolizado, ou seja, você tem poucos bancos dominando o sistema financeiro. E eles estão organizados ou a nível estadual ou a nível nacional. No momento que esses bancos têm essa figuração geográfica nacional, cada sindicato ele vai perdendo a sua função, porque ele passa a negociar com quem? Com o gerente da agência. Ele não consegue negociar com quem resolve. Então o sindicato ele vai perdendo o papel dele. Nós vamos mudar a CUT, que os peleiros querem afundar. Nós vamos mudar. A CUT é fundada em 83. Quando é por volta de 88, começa esse debate dentro da CUT, que nós tínhamos que construir o contrato coletivo, tínhamos que abandonar a Justiça do Trabalho, começamos a denunciar a Justiça do Trabalho como uma intervenção ruim para os trabalhadores. E esse debate, lógico, ele é, em tese, no conjunto da classe trabalhadora, patrocinado pela CUT. No nosso ramo, nós conseguimos evoluir ele de forma mais rápida. O Brasil é um dos países mais atrasados em matéria de direitos trabalhistas e a nossa categoria é uma das mais organizadas do país. Mas o grande debate que tinha era esse, era o respeito aos direitos dos trabalhadores, como é no mundo europeu, como as centrais sindicais da Europa, a italiana, a portuguesa, a francesa, todos esses sindicatos, eles tratam o direito coletivo. Na década de 90, os acordos eram feitos banco a banco, estado por estado. E a gente começou a ter um acordo, primeiro, lá atrás, do salário mínimo, que era regional, o salário mínimo nacional, e isso deu base para a gente pensar uma convenção coletiva nacional. Então, você tem um instrumento único que vale para os bancários do Brasil inteiro, né, é uma conquista muito importante. Nós começamos a negociar com os banqueiros em 78. Aí em 79, e cada vez acrescentando mais coisas. Aí fizemos greve nacional, a Convenção Coletiva Nacional, e falamos para os caras, agora vamos partir para o contrato coletivo de trabalho. Ah, mas o governo não quer. Ah, se for do governo, vamos fazer nós. Se nós fizermos, a gente respeita, o governo vai a reboque. A questão do contrato coletivo de trabalho é uma questão nova. Contrato coletivo é sinônimo de novas relações trabalhistas. E você vê que isso não é tão fácil, porque inclui uma concepção de justiça do trabalho. Não tem que ter justiça do trabalho, tem que acabar com isso. Ah, mas se acabar com a justiça do trabalho, tem não sei quantos mil juízes trabalhistas, vai perder o emprego. Não, você muda, bota em outro lugar. Não tem que ter justiça do trabalho. Você faz os acordos, homologa lá no ministério e acabou. O ministro não tem que se meter no meio. Por isso que nós sempre criticamos a CLT. Porque a CLT garante, mas garante individualmente o direito. E nós queríamos que garantisse os direitos coletivamente. Direitos iguais para todos é uma conquista, não é uma doação, é uma conquista da nossa luta. Eu até hoje continuo contra a Justiça do Trabalho. Eu acho que a Justiça do Trabalho tinha que ser fechada e aproveitar como servidor público o juiz naquilo que compete. Muita gente, mas se não fosse a Justiça do Trabalho, seria muito difícil. Lógico, mas nós estamos falando de uma mudança, de acabar com a Justiça do Trabalho e constituir outra forma de negociação. A Caixa, até 85, era economiário, eles não eram nem bancários. Fizeram uma grande luta para se tornar bancários, ter direito à negociação, ter direito à jornada de 6 horas. Então, a nossa convenção, ela é um instrumento que está acima da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, que foi destruída, em parte, na reforma trabalhista em 2017. Quando a gente tinha uma lei que protegia os trabalhadores, que ela foi destruída com a falsa promessa de gerar mais emprego, de desburocratizar uma série de coisas, de facilitar a vida do empresariado para que ele gerasse mais emprego, que foi uma mentira, que a gente sabe que nada disso aconteceu. Nossa convenção já era acima dessa legislação. Essa legislação foi destruída, e a nossa convenção, ela está preservada, com muito esforço. Nem os trabalhadores, nem os patrões precisam da intermediação do Estado
para resolver o seu conflito, para resolver a natureza conflituosa da relação entre capital e trabalho. E era curioso porque alguns advogados dos bancos trabalharam intensamente para não ter a convenção coletiva, que eles diziam o seguinte: não, esse pessoal está querendo ficar mais forte. Eu falei, não, é claro que não vão ficar mais forte, mas também a negociação vai ficar mais transparente. Os bancos vão poder visualizar nacionalmente a sua estrutura de recursos do banco. E que nós podemos, através da negociação, nós podemos chegar sempre a uma solução que satisfaça as partes e que seja o resultado da correlação de forças entre os dois lados. É a melhor solução. Nisso nós encontramos a receptividade também do lado dos bancários e encontramos a receptividade por lado dos banqueiros também. O processo de negociação coletiva setorial não tem paralelo na história do país. As negociações vêm evoluindo há cerca de 100 anos, tendo como marco a unificação nacional. Esse avanço garante igualdade de benefícios a todos os bancários, independente do banco ou do local em que atuam. A convenção coletiva dos bancários tem sido um importante instrumento para fortalecer a democracia, promover a igualdade, para ampliar os direitos trabalhistas. Bancos e bancários têm, ao longo do tempo, dado exemplos de como o diálogo leva ao fortalecimento de relações, promoção da igualdade e maior participação de funcionários na tomada de decisão. Nós já temos um patamar... Então foi o que a gente conseguiu, depois de muita discussão, muito atrito dentro do movimento sindical e no interior da FENABAN, houve muito atrito das partes. E nós conseguimos, depois de muito trabalho, fazer a convenção e celebrá-la aqui no auditório do sindicato, lá no segundo subsolo. Vamos aí andar pelas duas centrais aí, fazendo, anota o dia aí, o dia. Muitos bancários às vezes entram no banco falando: ah, mas isso é que o banco me dá. Não, eu fiz greve para ter o ticket, eu fiz greve para ter PLR, eu sou uma bancária que eu fiz greve para ter todos esses direitos que eu tenho hoje, né? Então foram conquistas muito importantes para nós enquanto bancário e enquanto bancária no país. Sempre digo que a consciência do trabalhador é muito mais forte do que o capital, mas ela só é forte se a gente se organizar. Por isso que o tempo todo a gente tem que estar enfatizando que é a questão de conquista do trabalhador. Muitos dos nossos colegas não acreditam, né? Então, fazer com que eles acreditem que é uma conquista do trabalhador e sempre estar correndo atrás, porque a qualquer momento a gente pode perder os nossos direitos, as nossas conquistas. É uma manifestação dos trabalhadores em greve que querem o reajuste justo do seu salário. Como negociamos a cada 2 anos a renovação da convenção, antigamente era ano a ano, nós conseguimos estabelecer um sistema em que você negocia a cada 2 anos, mas você, entre uma negociação e outra, tem várias negociações por banco, por local de trabalho, sobre vários assuntos. Então você conduz a negociação para que a categoria entenda que nada caiu do céu. E essa convenção coletiva, ela não é só para discutir cláusula econômica. Nós discutimos cláusula econômica, discutimos cláusulas sociais, ali tem a participação do resultado, tem uma mesa de assédio moral, de combate à desigualdade, de questão do combate ao racismo, uma mesa que discute tecnologia e segurança bancária. Então, nós temos no único instrumento de negociação vários direitos colocados para os bancários e para as bancárias. Vai querer estabilidade e vamos cobrar do patrão. Tão importante pra mamena. Mulherada, vai! Hoje o bancário tem ticket de alimentação, ticket de refeição, PLR, auxílio creche bem melhor do que no passado, tem direitos de saúde reprodutiva, tem direitos de acesso à saúde, tem direitos na educação, tem direitos diferenciados no término do contrato, quando ele é demitido, ele tem direitos maiores do que
os demais trabalhadores. O ticket foi um negócio assim, você tem um ticket para almoçar fora, porque a gente não almoçava fora, a gente trazia marmita. Ou quando a gente consegue vale alimentação, então, para você fazer compra no mercado, no açougue. O auxílio creche babá foi muito importante. Cada conquista que vai vindo pra gente vai dando aquela noção do que é ser uma categoria forte, organizada, conquistando coisas através da nossa mobilização, da nossa força, da nossa atuação junto com o sindicato. É muito legal. 10,3% de reajuste, participação nos lucros e resultados, melhores condições de trabalho, fim das metas abusivas. Estas são algumas das reivindicações dos bancários. E tudo isso foi construído com lutas, com greve, sem greve, mas sempre com luta. Eu sempre dizia para os banqueiros, quando eu negociava, nós não queremos fazer greve, nós queremos fazer um bom acordo. A greve é consequência da intransigência patronal. E se vocês tiverem a noção de que é possível construir uma política de recursos humanos mais decente, e que isso é bom para a empresa também, nós vamos fazer, talvez, ficar 10 anos sem fazer greve. Mas, na verdade, a gente fazia greve praticamente todo ano. O tema Relações Compartilhadas entra em cena novamente e vem ganhando destaque na pauta do sindicato desde 2001. E a gente acabou usando sempre um tema que fala da igualdade, da questão da mulher, dos 6 meses, das relações compartilhadas, da mulher ganhar o mesmo que o homem, que a gente ainda não conquistou. A gente começou a discutir essa questão das mulheres. A gente já tinha mulheres aqui no sindicato que já estavam lutando para ocupar os espaços de liderança. Desde 83, o primeiro encontro da mulher bancária acho que foi em 83. Não podemos admitir que uma trabalhadora tenha a sua carreira profissional prejudicada porque teve filhos. Nós temos que respeitar as mulheres, acabar com a violência doméstica, acabar com a violência sexual. A gente gosta de falar que nosso sindicato é um sindicato cidadão, que tem questões que precisam de ser discutidas. Então, o trabalhador é mulher, o trabalhador é negro. Hoje, 11º cortejo racial do Sindicato dos Bancários. Então, o sindicato ele está discutindo as condições de trabalho, ele está discutindo a questão salarial, ele está discutindo as melhorias, a promoção, mas ele está pensando que o trabalhador está inserido numa sociedade. Os bancários adoecem por conta das metas abusivas, do assédio moral. Tem causado problemas nos bancários como síndrome do pânico, estresse, depressão. A gente começa a discutir assédio moral como conceito desde a década de 2000. Em 2020, a gente consegue, pela primeira vez, colocar na convenção coletiva a cláusula de prevenção ao assédio moral e sexual. Eu não estava bem. A pandemia mexeu muito comigo. Meu psicológico bem abalado, pressão, metas... Eu só pensava em sair do banco. A convenção coletiva é um instrumento vivo. Ele começou com 41 cláusulas, quando a gente assinou em 92 a primeira vez. Hoje nós já temos mais de 130 cláusulas, porque a cada ano que a gente vai renovar, a gente primeiro tem que manter os direitos que a gente tem nessa convenção e a gente procura atualizar a partir das demandas da categoria naquele momento que a gente está negociando, naquele momento que a categoria está vivendo, aquelas demandas. Então ele é vivo, ele vai se atualizando. É uma coisa que a gente precisa de preservar, porque ele garante que as nossas condições de trabalho vão melhorando ou vão sendo rediscutidas ao longo de um período, para que a gente vá melhorando nas condições de trabalho, nas condições de salário, ou que a gente abarque as novas questões do trabalho que estão surgindo, como a tecnologia, fechamento de postos de trabalho, a questão do Covid que a gente falou há pouco tempo, né? Então é vivo, não é uma coisa engessada, não é uma coisa que está lá na pedra, né? É uma coisa que ela vai sendo construída a partir da mobilização e da necessidade da categoria, né? Gente, bom dia a todos. Hoje o sindicato está aqui falando de saúde. A gente tem 32 convenções assinadas, uma história de conquistas muito forte em várias áreas e, portanto, de muita referência. Muita coisa que nós negociamos acabava virando referência para as outras categorias reivindicarem, conquistarem. Acabavam até influenciando a lei, a legislação. Nós tivemos também muitos
muitos quadros, muitas lideranças que acabaram disputando as câmaras de vereadores, disputando as assembleias legislativas nos estados, no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, no Senado, e eles também levam essas propostas e viram leis. A gente influenciou a legislação trabalhista brasileira. A nossa mesa tem importância maior do que negociar apenas para nós mesmos, mas virar referência, influenciar a legislação, influenciar as pautas das outras categorias e mudar, de certa forma, os costumes, os usos e costumes do Brasil. Teve uma época, quando nós começamos a implementar a política de contrato coletivo que nós queríamos, nós fazíamos pré-acordo. Ou seja, dia 31 de agosto, nós assinávamos um acordo com os bancos, dizendo que nós e os bancos não íamos à Justiça do Trabalho. Achamos que o tribunal pode ficar fora desse processo e que nós podemos chegar a um acordo através da negociação. Nós assinávamos isso por escrito para que nenhuma das partes se sentisse prejudicada. E fizemos isso durante longo período. Por quê? Porque nós queríamos a garantia de que pudesse ser executado. E com isso, a convenção coletiva, o contrato coletivo, ele passa a ser renovável. Então tem cláusulas que entram, tem cláusulas que saem, tem direitos que são exauridos porque deixam de existir, tem direitos que são incorporados. Então ela é móvel, né? Dependendo sempre da correlação de forças, que é o que a gente dizia. Os nossos direitos têm que ser garantidos pela correlação de forças. Se a gente acreditar que a justiça vai garantir, nós não vamos se dar bem nesse filme. Tanto que em 91 nós fizemos uma manifestação em frente ao TRT aqui em São Paulo, na Avenida Consolação, e demos cartão vermelho para a justiça. Muita gente criticou, muitos sindicatos, eles estão malucos, não sei o quê, mas nós nunca mais voltamos lá, fazem 30 anos. Faz 30 anos, nunca mais voltamos lá. Seguindo o distanciamento social, os bancários caminharam pelo centro do Rio de Janeiro, propondo um diálogo com a população e denunciando o descaso dos banqueiros. E a necessidade de luta diária, ela tá sempre aí. Tipo, se os bancos não quiserem assinar, você não tem CCT, não importa coisa. E eles só podem e só querem assinar porque nós somos organizados e vamos pra luta todas as vezes que precisa. Todas as vezes que fomos chamados, fomos pra luta aguerridamente. Nossa última greve grande foi 31 dias de greve, acordando 5 horas da manhã. Isso em 16, um golpe. E depois você não tem greve, mas não quer dizer que não teve mobilizações. Pra gente conseguir todos os acordos 18, 20, só com a mobilização constante e organização da categoria em geral. Os bancos se aproveitam do momento de pandemia para justificar a retirada de direitos da categoria bancária. O Comando Nacional é muito bom, de fato, mas sozinho eles não conseguem fazer nada. Se você não tiver uma base organizada, olhando, atendendo a chamadas, conseguindo fazer o diálogo com os colegas, que não é um diálogo fácil. As pessoas cada vez mais têm uma ideia de que são empreendedores de si, que vão ganhar do seu dinheiro e podem sentar com o patrão e negociar e explicar todas as vezes que não é assim, que não é fácil fazer essa negociação. Os companheiros que votam na proposta 1 de aceitação, por favor, erguem os crachás. A convenção coletiva, ela, primeiro que é uma das poucas que englobam a nível Brasil, né, toda a categoria. Então, e assim, o pessoal precisa entender também que a convenção coletiva, não, apesar de a gente ter conquistado tudo isso, a gente pode perder a qualquer momento, né? Então, eu falo que é uma sementinha que foi plantada até agora. E vai para mim, para as futuras gerações, cultivar e tentar semear e aumentar, né? Até porque a gente passou por um momento político que a gente viu a gente perdendo, né, muitos direitos que a gente tinha conquistado lá atrás. E no sindicato não é diferente, a gente tem muito a perder. Se não tiver um sindicato forte, né, que consiga manter todas as conquistas, de nada adianta. A convenção coletiva, ela tem uma renovação, então precisa ser validada pelos colaboradores, né? Senão a gente perde. E em qualquer momento que o banco quiser pressionar ou batalhar contra, a gente corre o risco de perder, se não tiver força. É isso, gente.
importante ter bancos públicos para que as pessoas que mais precisam sejam atendidas de verdade. E sabe qual vai ser a perda? A perda do nosso salário, a perda dos nossos direitos. Eu sou funcionário de carreira. Se for público ou privado, eu me banco. Buenos días. Eu creio que este é um momento importante na história do Santander. Bom, aí privatizou o banco. Esses trabalhadores que achavam que eram os tais começam a ser demitidos. O governador vai receber todo mundo. Chegamos a levar 8 mil bancários do Banespa ao Palácio dos Bandeirantes. Ontem tivemos um óbito no nosso departamento. E sim, foi Covid-19. Nós conseguimos criar os protocolos de higiene, de máscara, de álcool gel. A gente conseguiu colocar 75% dos bancários do Brasil em home office. Quando veio o golpe da Dilma e um governo fascista ressurgiu, então assim, se um presidente da República pode falar contra a mulher, ele pode ser racista, ele pode falar sobre todas as minorias, por que aqui não? Então é como se abrisse a porta do inferno de novo para tudo que era de ruim disso. Então a gente começou a ter muito assédio sexual de novo. O governo Fernando Henrique, ele teve uma atuação muito ruim no caso das empresas estatais. Ele pegou setores que eram estratégicos, que muitos países sequer pensam em abrir mão, e ele entregou para a iniciativa privada, muitas vezes de uma forma subsidiando com o BNDES e com a possibilidade dessas empresas deduzirem esses impostos e que no final das contas acabava entregando a empresa pública, como foi o caso do Banespa, né? Que acabou sendo entregue para que entrasse no país dólar, para tentar equilibrar a dívida pública, os dados mais macroeconômicos, né? O primeiro banco que foi privatizado foi o Banerj, depois foi o Banestado, Crédito Real, Benge, talvez a ordem não seja exatamente essa, Bandep. O nosso começou o debate sobre a privatização dele em 1994, quando nós começamos a fazer campanha. Não, a privatização! Não, a privatização! Mas em determinado momento, o governador, acho que foi o Quercia, se eu não me engano, saca a descoberta no Banco Central 200 milhões de dólares. Não tinha esse dinheiro na conta da Secretaria da Fazenda. O diretor responsável diz, eu não vou pagar esse cheque porque não tem saldo. Aí vem uma orientação do governo que é para pagar. Esse diretor, esse chefe resistiu, eles trocaram, aposentaram ele, botaram um que pagava, pagou e o banco foi ao redesconto e foi quando, a partir daí que sofre a intervenção do governo federal. E aqui instalamos um circo para mostrar que a intervenção do Banco Central no Banespa não passa de uma palhaçada. Quando sofreu a intervenção do governo federal, o Fernando Henrique falou, nós vamos preparar o Banespa para a privatização. Depois foi eleito o Covas, nós apoiamos o Covas porque ele garantia que não deixava privatizar o banco. Ele tem uma carta que ele fez por escrito aos funcionários, vamos garantir tal. A Marta Suplicy deixou de ser eleita por 60 mil votos. Quando ela não foi para o segundo turno, nós fomos procurar apoio quem que não ia privatizar. O único que falou que não privatizar era o Mário Covas e nós fizemos campanha para ele. Por isso que ele pediu. Esqueçam o que eu escrevi. O governador de São Paulo também escreveu e esqueceu. Vamos fazer uma manifestação em frente ao Palácio do Bandeirante. 4 mil trabalhadores do Banespa. O governador vai receber todo mundo no auditório. E ele convida os 4 mil a entrar dentro do palácio. Nós entramos no auditório. Lá no auditório ele anunciou. Muito bem. Não tive sucesso. Eu fui capaz de romper certos obstáculos que se apresentaram. Falou, olha, eu tenho compromisso com vocês, assinei documento, vocês me apoiaram e tal, mas infelizmente o que a República quer do Estado, eu não posso entregar. Porque eles querem
um conjunto de obras e nós não temos condições de entregar isso, portanto, nós vamos entregar o banco. É o que eu tinha para dizer para todos. Aí, a partir daí, nós já estávamos bastante mobilizados para evitar. Nós conseguimos bastante tempo segurar. Seguramos a privatização, só foi privatizado porque o Fernando Henrique mudou a lei. Por uma medida provisória, ele muda a lei, aí a gente perde o gancho que nós tínhamos do ponto de vista judicial. Aí foi privatizado. Mas foi uma luta muito grande e muito dura. Foram anos de debate sobre a privatização do banco. E sejamos na porta do banco para dizer não e dizer ao Santander que ele não comprou qualquer banco. Nós passamos desde dezembro de 94 até o dezembro de 2020 lutando contra a privatização, lutando juridicamente, politicamente, denunciando que era uma perda para o Estado de São Paulo. Empresas como o Banespa, como a Caixa Econômica do Estado, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, entre outros, são a única opção daqueles que querem direcionar o crédito para a produção, daqueles que querem investir, gerar empregos, produzir mais bens e serviços. A nossa Caixa, na verdade, ela não foi privatizada porque o Lula, na época, conversou com o Zé Serra, que era o governador, e falou, não, você não vai vender para o setor privado, você vai vender para mim. Ele assumiu a nossa Caixa, ela foi incorporada pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil e a Caixa, por não terem sido privatizados, eles exercem um papel fundamental. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não existiria se não fosse a Caixa. Vários programas sociais não existiriam se fosse a Caixa, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e o próprio BNDES. Privatizar o banco hoje tem um custo maior do que tinha na década de 90. Hoje o Banco do Brasil é um dos maiores em carteira de crédito. E, por exemplo, agora que saiu para o trabalhador de carteira assinada, tem um novo crédito consignado. As menores taxas são do Banco do Brasil e da Caixa. Isso não vem porque os nossos banqueiros são bonzinhos. Isso vem porque é um banco público com espírito público e que tem obrigações. E que a gente precisa cobrar sempre. A gente desse lado cobra. Por que a gente cobra mais da Caixa e do Banco do Brasil? A luta contra as privatizações, no começo, lá do Fernando Henrique, era muito difícil, porque as pessoas queriam controle da inflação, veio o Plano Real, o Real realmente controlou a inflação, deu estabilidade para a moeda, mas depois elas perceberam que aquelas privatizações tinham sido danosas. Por exemplo, na privatização da telecomunicação, as pessoas ficaram um tempão. Lá em casa, nós ficamos um mês sem telefone, porque eles demitiram muita gente que tinha conhecimento, que sabia fazer o trabalho, e contrataram pessoas que não tinham conhecimento nenhum. E ela acabou sendo danosa para o país em termos de soberania. E a gente viveu o Temer e Bolsonaro também uma tentativa de entregar esse patrimônio público a partir de lobbies estrangeiros. Nós temos uma elite brasileira que não tem um projeto de poder, um projeto de país, né? E que, portanto, faz uma diferença muito grande. A classe trabalhadora no Brasil é quem fez a resistência, quem fez a luta para garantir essa soberania, para pensar um projeto mais estratégico de país. A luta do Banespa ainda não terminou, porque nós estamos num processo final de negociação onde o Banco Central ainda faz exigências descabidas, afrontando a própria soberania do povo de São Paulo. E no governo Lula nós voltamos a ter reajuste de novo no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Então isso é algo importante, não só reajuste, tem aumento real do salário, melhoramos o plano de carreira. Voltamos a debater o convênio médico do BB e da Caixa, conseguimos discutir plano de carreira novamente com o PCS, começamos a novamente ter uma PLR melhorada no Banco do Brasil e Federal. Nós conseguimos fazer negociação para garantir que houvesse concurso público no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal no acordo coletivo. A gente fazia uma negociação geral na FENABAN, mas no Banco do Brasil e na Caixa a gente tinha acordado na mesa de negociação, né, que ia ter concurso público do Banco do Brasil para a Caixa para aumentar o número de postos de trabalho. Então isso foi um avanço para a gente muito importante do primeiro ano do governo Lula, no segundo do governo Lula, né, foi os 2 mandatos do Lula que eu estava na presidência do sindicato.
E o Sindicato dos Bancários sempre esteve junto, né, a esse movimento. Nós também somos fundadores tanto do PT como da CUT também, né? Então ele tem uma importância, sim, importante demais para o Brasil. O Bolsa Família, por um lado, retirou da miséria milhões de homens e mulheres. Por outro, contribuiu para dinamizar a economia de forma mais equânime. O Bolsa Família, ninguém conseguiu tirar as políticas que o governo fez na sua primeira, né? Então o Lula, ele mudou realmente o nosso rumo e a defesa da democracia. Negociação da Caixa na segunda-feira e negociação do Banco do Brasil também amanhã à parte da tarde. Houve muito mais diálogo. Claro que você não muda a realidade só porque tem um presidente. Então, mas por exemplo, eu fui ministro do Trabalho e nós, em todas as situações críticas, a gente recebia os sindicatos e buscava, de fato, dar encaminhamento dentro do limite legal aquilo que eles demandavam. Seja uma denúncia, seja uma reivindicação, pensar no novo arranjo de um projeto de lei para mandar para o Congresso. A primeira mudança foi diálogo e a busca de atender as reivindicações. Isso não mudou de imediato a realidade objetiva, mas abriu caminhos para fazer isso. O meu voto é sim. Voto sim, presidente. Voto sim. Sim ao impeachment. Aquele período do golpe da Dilma tinha uma tensão no país, né, em que a democracia que a gente tanto lutou no país e que ela vai lá e simplesmente assim acaba ali, né, que é como agora, né? Eu acho que o sentido é o mesmo agora. A ameaça, por exemplo, do 8 de janeiro que aconteceu, era você querer impor um golpe no país, né? De realmente, você foi uma presidenta eleita e ela não cometeu crime nenhum e está sendo retirada dali, né? Então foram momentos muito difíceis para o movimento sindical, conversar com a categoria e explicar para ela o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo você ter que ir lá e negociar com os banqueiros, né? Dentro de toda essa tensão do país. Então você não tinha qual a perspectiva, né? A gente não sabia exatamente. Quando a gente fez a campanha de 2016, a Dilma já não era mais presidenta do país, né? Então já era o Temer. Então já era um momento muito difícil, mas os banqueiros também não sabiam o que ia dar. Foi momentos terríveis, assim como a Lava Jato, né? Porque a Lava Jato, ela perseguia realmente não só pessoas do partido, né? Mas do movimento mesmo, né? A grande ênfase, a grande bateção foi em cima do PT. Eu lembro quando eu fui fazer o depoimento na Câmara dos Deputados, eu levei a lista dos partidos políticos e das empresas que haviam contribuído para esses partidos políticos. A Folha de São Paulo, inclusive, recusou publicar isso. O Estadão publicou. Todos os partidos políticos, exceto o PSTU e o PCO, haviam recebido dinheiro de todas as empresas. Ora um deu mais para esse, ora para aquele, mas todas elas, as 23 empresas em questão e todos os partidos políticos estavam sobre o mesmo manto. Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Foi um golpe muito duro, porque foi um golpe nos direitos, na democracia e foi um golpe misógino, né? Porque a Dilma, ela sofreu vários ataques. A gente viu que toda a tramóia que foi criada para levar até a votação do impeachment foi até regularizado, né? O que levou ela a sofrer impeachment não seria mais motivo assim que ela sai. E ela sofreu uma série de ataques misóginos por ser mulher, por ser ex-guerrilheira, por ser uma lutadora pela democracia, por ser uma assessora do Lula, por defender políticas públicas. Então, foi uma coisa muito dolorida, foi muito difícil. É um golpe que a gente sentiu de todas as formas, né? Foi um golpe que a gente sentiu no coração, na democracia, e foi abertura para uma série de ataques que depois nós sofremos, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, ataques a outros direitos sociais, ao sindicalismo como um todo. Maio de 2016, Michel Temer assume interinamente a presidência da República. Há matérias, meus amigos, controvertidas, como
a reforma trabalhista e a previdenciária. Foi um caos, né? Porque a gente já tinha passado por um golpe contra a presidenta Dilma. A gente já tinha visto o Congresso piorar muito. Passou uma reforma trabalhista em que a terceirização, você podia terceirizar tudo, você pode contratar por hora, por minuto, você pode fazer o que você quiser, né, nessa reforma. Hoje, você vê que o trabalhador tem que trabalhar praticamente 7 dias na semana, né? Não é nem mais 6, né? Então tem escalas por aí que é 7x2. Então está bem pior, né, a questão do trabalho. E o salário não melhorou, ao contrário, piorou durante esse tempo, né? Os bancos começaram a implementar os itens da nova legislação trabalhista sem nenhum diálogo com o movimento sindical. Aqui em São Paulo a gente vê, por exemplo, bancos que já estão homologando, estão demitindo grávidas e homologando, estão demitindo pessoas com câncer e homologando. Nessa reforma também, a nossa organização, né, o ataque aos sindicatos, ela foi muito clara. Quando você começa a atacar a democracia, o sindicato é uma das primeiras coisas que ataca. O mundo inteiro é assim, né? Fecha sindicato, ataca sindicatos, porque ele defende a democracia, né? Que ele defende ali, na sua raiz, a nossa é defender a democracia também. Terminamos a assembleia, em que nós elegemos aqui os delegados que vão lá eleger a nova diretoria, que vai assumir de 2018 até 2022 e também vai fazer a discussão de como que nós vamos enfrentar a reforma trabalhista, a retirada de direitos e também o que nós vamos fazer em questão a esse novo mundo do trabalho, com essa nova tecnologia e novas formas de organização dos trabalhadores. Aí você tem agora os bancos digitais. O banco digital, ele não é um banco. Né, para o governo, o olhar que o governo tem para ele, o Banco Central, ele é uma empresa de tecnologia. Só que ele faz tudo que o banco faz, só que não tem as mesmas regras que o banco acabam passando. E agora tem as cooperativas de crédito, que não, né, há 20 anos atrás era, né, estruturas pequenas. Hoje não, se pegar hoje os sistemas de cooperativa de crédito, hoje é banco, faz tudo que o banco faz, só que não está caracterizado como categoria bancária. Então, o nosso papel para os próximos anos agora é como é que eu busco na legislação e na representação que esses trabalhadores sejam vinculados aos bancários. Então, o correspondente bancário tem que ter uma negociação, porque ele faz tudo que um bancário faz, mas como é que eu consigo trazer esse bancário para dentro da convenção coletiva? Como é que eu protejo esse trabalhador? Né? Se a gente não conseguir trazer esses segmentos para dentro da categoria bancária novamente, cada vez mais você vai tendo menos bancários, de fato, representados pela convenção coletiva. Então, essa é uma grande preocupação que nós temos, mas tem que ser negociado, discutido com o governo. Acho que nós estamos num bom momento agora de fazer essa discussão. Em São Paulo, bancários realizam conferência estadual para antecipar a campanha salarial. Essa campanha ela é muito diferente das outras, porque tem uma série de questões que estão em risco para os trabalhadores que a gente não vai conseguir resolver na mesa de negociação. Passa pelas eleições de 2018, passa por quem que vai governar o país. Nós tivemos um momento de efervescência, um momento de muitas lutas, até a gente chegar no Bolsonaro, em que as categorias todas sofreram muitos ataques ao mesmo tempo e elas tiveram muitas dificuldades de se organizar e se mobilizar, porque, veja, às vezes faziam greve e acabavam no tribunal, perdia direitos no tribunal, o desemprego alto, aí veio a pandemia. Nos últimos dias, pelo menos 500 profissionais do setor bancário foram contaminados pelo coronavírus, aponta o sindicato. Foi primeiro assustador. A gente falando agora parece mais tranquilo, mas que primeiro a gente não sabia o que era aquilo, né? A OMS tinha decretado que era uma pandemia. No primeiro dia que saiu essa notícia, nós já procuramos a FENABAN para estabelecer uma mesa de negociação, para que a gente começasse a conversar como proteger os bancários. A partir da nossa força e da nossa organização, a gente monta uma mesa nacional, conseguimos estabilidade para os bancários de banco privado no determinado período da pandemia, conseguimos o teletrabalho, colocar as pessoas em casa para proteger a vida. Nós tivemos torno de 300 mil pessoas em casa no teletrabalho durante a pandemia. Conquista da mesa nacional. Tinha mais de 50 rodadas de negociação. Máscara no Brasil inteiro. Não tinha lugar onde comprar máscara. E a gente foi cobrando. Os bancos faziam compra coletiva, mandava para o Brasil. Álcool em gel, não tinha lugar onde comprar. Eles compravam, mandavam.
controlar a entrada das pessoas na agência. Distanciamento social, higienização das agências e, ao mesmo tempo, fiscalizar que tivesse sendo atendido nas agências da Caixa, que estava fazendo o pagamento do auxílio emergencial, então aquele monte de gente indo para a Caixa. Então, veja, você tinha que ter o trabalho porque as pessoas precisavam dos bancos, precisavam acessar o sistema financeiro para a sobrevivência delas. Então hoje nós estamos reivindicando que o banco melhore os seus protocolos, protegendo a saúde de todos os trabalhadores e também de seus clientes. A gente teve que aprender a se organizar, por exemplo, em forma de WhatsApp. Então, como é que chegavam nossas informações para os bancários que estavam em casa? Através dos WhatsApp. Então, ela estava em casa isolada, mas ao mesmo tempo ela tinha informação. Ela tinha informação pelo nosso site e a gente fazia muita live, né? Então, a gente usou muito as redes sociais para comunicar com esse bancário, ter folha online. Então, a gente começou a ter a folha bancária online, né? Então, com mais força. Então, a gente usou todos esses meios que nós tínhamos, né? Menos pessoas estavam representadas numa Assembleia da quadra do que elas estão na Assembleia online. Tem algumas horas que, assim, o saudosismo dói, mas você precisa aceitar a mudança. E aí você não pode falar que essa Assembleia é menos significativa que uma Assembleia de quadra lotada. Só tem o triplo de pessoas. A categoria diminuiu e minha Assembleia triplicou. A gente fez muito trabalho, trouxe muito especialista para conversar com a gente, tivemos que aprender a fazer conferência online, tivemos que aprender a fazer assembleia online, fizemos eleição online, aprendemos um monte de coisa que a gente teve que aprender num dia, assim, pro outro. Mas a gente se saiu muito bem, foi um período muito difícil. Por causa da pandemia, cerca de 200 mil bancários estão trabalhando de casa. E muitos deles devem continuar em home office quando tudo voltar ao normal. Os bancos se negaram a discutir as condições do teletrabalho, mas com a pressão dos trabalhadores e dos sindicatos, o patronato teve que recuar. Essa mesa de negociação também é um exemplo de muita superação da categoria e um exemplo de uma negociação bem sucedida, né? Com a FENABAN, do Comando Nacional. Estamos hoje aqui na Avenida Paulista. Nós não podemos nos abater pela angústia. Só com muita unidade, vamos continuar na luta. Sempre vai ter sindicato, sempre vai ter, enquanto tiver opressão, enquanto tiver gente explorada, enquanto tiver gente pensando que não aceita opressão, vai ter sindicato e a gente vai ter outras formas de se organizar. Também tinha muita gente que falava assim, daqui a uns anos a gente não vai usar mais dinheiro. Bom, eu não sei onde você mora. No meu bairro, colocaram lá um monte de caixa, que é aqueles que atendem, que você passa o cartão. Tiveram que fechar e abrir outros caixas normais, porque as pessoas ainda usam muito dinheiro. Porque no Brasil ainda a gente tem uma boa parte da população que está fora, totalmente fora do sistema financeiro. Essa visão de lutas setoriais também é importante, mas você tem que até para a educação política, as pessoas entendam que a luta principal é uma luta por uma sociedade diferente. A sociedade onde o dinheiro não mande, onde a democracia seja real, não apenas formal. Então, quando você trabalha a organização sindical, especialmente a organização sindical, você tem que pensar o seguinte: nós queremos construir uma consciência de classe na sociedade. Ao meu ver, um jeito da gente se fortalecer é manter a base unida e aumentar cada vez mais a quantidade de associados. A melhor forma de resolver o problema é enfrentando a verdade. Para analisar o sindicalismo brasileiro hoje, nós precisamos analisar também a classe trabalhadora hoje. Nós, na década de 80, ali mais ou menos, você tinha uma classe trabalhadora que era muito vinculada a um capitalismo tradicional, com carteira de trabalho assinada, com emprego formal. E aí o Brasil cresce, a classe trabalhadora cresce e uma parte desse emprego ele não é vinculado ao capitalismo clássico, digamos assim. Então você tem hoje muitas pessoas que trabalham por conta própria, até nas redes sociais, por exemplo. Você ganha dinheiro sendo um influencer da rede social. O sindicalismo ainda está voltado para esse modelo. Ele não chega a essa nova classe trabalhadora.
E aí que ele precisa se reinventar, precisa abrir e representar todo mundo, todos que vivem da força do trabalho. Também a forma de organizar esses trabalhadores. Você vai no banco, ainda hoje você vai e encontra os trabalhadores ali no banco. Tem muita gente que está em teletrabalho, você vai ter que localizar essas pessoas. Muda também, né, a forma de organização. Esses outros trabalhadores você vai encontrar onde é o local de trabalho dele. Às vezes é na rua, às vezes é em casa. Lá atrás, no começo da classe trabalhadora, quando estava se formando, com o anarcossindicalismo, tinha muito de organizar as pessoas a partir do local de moradia. Depois veio o local de trabalho. A gente, às vezes, para encontrar esses trabalhadores, vai ter que voltar para o local de moradia, vai ter que ir para a rua para encontrar esses trabalhadores, vai usar as novas tecnologias para organizar e dialogar com essa nova classe trabalhadora. Paralisação, hoje em dia, a gente já sabe que, infelizmente, a dinâmica mudou depois da pandemia, né? Hoje em dia, a gente fechar uma agência não tem o mesmo impacto do que tinha antes, né? Hoje em dia, fechou a agência, cada um pega o seu notebook, seu celular, vai visitar cliente, vai para trabalhar em home office. Na Conferência Nacional, os bancários vão apresentar uma série de propostas, entre elas a reposição da inflação e mais 5% de aumento real, e uma jornada de trabalho de 4 dias semanais. O que a gente precisa de força é de muito bancário sindicalizado para conseguir pressionar o banco por nossos direitos. Hoje em dia o sindicato já atua dessa maneira. É muito mais diálogo do que bater o pé na porta, eu falo. Porque não adianta eu querer fechar uma agência, não vai ter impacto, né? Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, Os banqueiros estão querendo dar banana para os bancários. Você quer banana? Os bancários são muito criativos, né? Se você olhar as atividades, se você olhar os depoimentos, você vai ver que sempre teve essa coisa do humor, da sátira, da brincadeira, da tiração de sarro, né? A questão da filmagem não era pensando em comunicação do futuro, não. Era pensando em filmar para não ser preso e morto e sumirem com a gente. Porque era uma forma da gente chegar nos lugares e a polícia e outras pessoas da segurança do banco ou de outros lugares não repreenderem tão facilmente a gente. Então aquilo intimidava. Agora que a gente está na época da comunicação digital, a gente fala que bom que os nossos antecessores tiveram essa ideia. Vamos fazer uma aeróbica de felicidade. O banqueiro morreu e vai ser enterrado dia 18. Vamos lá. Vamos dar a... Teve uma época que o pessoal fazia enterro dos banqueiros. Aí tinha um personagem aqui muito querido nosso, Nelson Silva, que ele era defunto. Essa coisa do lúdico, né, do irreverente, vinha muito que era um sindicato, né, que tinha muito jovem na sua categoria, muito jovem, muitas mulheres. Eu lembro que teve uma greve na compensação dos bancos. E a compensação, ela era tratada como uma área essencial, não podia ter greve. E a polícia foi reprimir os trabalhadores. Aí nessa greve, as mulheres, aí fizemos um cordão só de mulheres, e as mulheres começando a dar uma rosa para cada policial. O tema da nossa campanha é sobre a primavera. Você fazia paralisações, sempre tinha um tema. Eu lembro que de uma campanha assim, essa primavera tem que ser nossa, porque justamente era no período da campanha salarial. Outras campanhas assim, era na Copa, então você fazia uma alusão à Copa, esse jogo bancário vem para esse jogo. A gente sempre trabalhou muito com a imagem do banco. O que é forte para o sistema financeiro? A imagem que tem. Imagina, se o sistema financeiro tiver uma imagem para a sociedade, né, ruim, o que vai acontecer? Os clientes vão sair de um banco para o outro. Adocica, meu amor, adocica, meu amor, a minha vida morena. É muito mais divertido você fazer uma greve se tiver música, se tiver teatro ou zumbando. Na década de 2000,
a gente não conseguia avançar em nenhuma pauta. Então, para nós, ir lá e sacanear o banco, né? Com essas coisas, né? E com essa lúdico, né? Para nós era nossa, onde a gente soltava toda essa coisa assim, agonizante. Com muito bom humor que, mais uma vez, representantes dos bancários promoveram a tradicional corrida de São Pilantra. Então, essa coisa que a gente sempre fez de lúdico sempre foi importante para nós, né? Mas acho que tem a ver realmente com a nossa característica, com quem são as pessoas que estão aqui, que são o público, e que a gente sempre gostou disso. Então, quem não gosta, né? Figuras estranhas perambularam pelas ruas do centro de São Paulo nesta segunda-feira, 10 de setembro. Fazer a mesma coisa o tempo inteiro, você não vai ter a mesma gana. Você tá no meio de um piquete sério, aí vem alguém e propõe uma atividade lúdica depois de 10 dias de greve. Às vezes você não tá tão afim de fazer. Depois que fazem, você para e fala, cara, foi ótimo. A gente precisava dessa quebra. Precisava dessa quebra até para as pessoas que estavam passando, pros fura-greve também. Não que eu esteja lá muito preocupado com eles, mas assim, a gente sabe que o cara não tá furando greve, na maioria das vezes não é por falta de caráter, é por medo mesmo. Então, assim, o tempo todo é o circo se fechando. Então, a gente está o tempo todo discutindo comunicação e discutindo novas formas da gente se organizar, da gente driblar as dificuldades, da gente pensar mobilizações que fortaleçam nossa negociação, que façam com que a gente atinja nossos objetivos e que a gente não perca ninguém para repressão, para demissão, enfim, é um trabalho, é muito difícil, cada dia está ficando mais difícil, né? Quando você trabalha a organização sindical, você tem que pensar o seguinte: nós queremos construir uma consciência de classe na sociedade. E sem, obviamente, discriminar quem não é trabalhador, até porque uma parte dos empresários já foram trabalhadores. Eu digo empresário médio, pequeno, que é também um setor organizado no Brasil. O trabalhador é aquele que depende do seu salário para viver. Ele depende do seu braço, do seu intelecto e tal, mas depende daquilo que ele consegue produzir, que é explorado por uma organização empresarial. Então você tem que repensar a estrutura sindical e fazer campanhas de conscientização de classe. Greve é como certas coisas, jamais esquece. E pensar, mas pode demitir todo mundo. Você já viu o banqueiro atender cliente? Não atende, quem atende cliente somos nós. O banqueiro não vive sem nós. Nós temos que recomeçar tudo daí. O sindicato tem que voltar a discutir, sentar com as pessoas e fazer sarau. Eu vou fazer uma palestra agora em março sobre para que planejamento. E se fechar os bancos no interior? Qual é a probabilidade de fechar? É 80%. Aí vai botar cooperativa de crédito. Pô, legal, cresceu para a cooperativa. Mentira. Essas cooperativas de crédito são controladas pelo Banco Central e elas cobram os mesmos juros que os bancos cobram. Pensando nessa mudança toda que acontece na nova classe trabalhadora, o futuro é a gente se reinventar, é a gente se ampliar a nossa organização, ou uma nova organização surgirá. Natural que essas pessoas entendam que elas não vão conseguir, às vezes, avanços lutando sozinhas, então elas se agrupam, sejam em associações, sejam em lutas, em movimentos. Então, veja, ou o movimento sindical se reinventa e amplia a sua luta, e muda a sua forma de diálogo, e amplia a sua forma de consulta, de escuta, de chegar nessas pessoas, ou outras organizações vão surgir que vão representar essa nova classe trabalhadora. Viva as mulheres! Nos últimos anos, acho que a gente está passando pelas transformações mais radicais que a gente já passou nos últimos, talvez, séculos, né? E tudo desregulamentando para ficar pior. Segundo as pesquisas, em 2050, muitas profissões não existirão mais. Outras serão substituídas por novas profissões que demandam muito conhecimento técnico, conhecimentos que nem todo mundo vai ter acesso, principalmente a classe trabalhadora. Então, uma das coisas que a gente está discutindo, e a gente já colocou, inclusive na nossa convenção, que a gente quer um GT, a gente quer discutir essa transição do mundo do trabalho hoje para esse mundo do futuro,
que é um mundo tecnológico, mas que ele é muito rentável, tem uma produtividade muito alta. Esse ganho de produtividade, ele não vem só da empresa que criou esse aplicativo. Quem desenvolveu o iPhone, ele bebeu de muita tecnologia desenvolvida em universidades com muito dinheiro público, que foi investido para que muitos cientistas desenvolvessem conhecimentos que deveriam ser de todos. Então, a tecnologia, ela tem também que servir para todos. A gente precisa desenvolver uma forma de redistribuição da produtividade da tecnologia que garanta emprego decente para as pessoas, garanta a distribuição de renda e tempo livre para a gente poder viver melhor. Porque senão você vai ter 4, 5 trilhardários no mundo e uma massa de trabalhadores desempregados, mortos de fome. E aí o capital, também o que o capital ganha com isso? Ganha violência, ganha insegurança. Não adianta você ter um monte de robô e ter pessoas que vão ficar sem emprego. Então nós estamos pautando isso. O mundo do trabalho está em transformação, a tecnologia é muito bem-vinda. Se ela nos poupar de fazer trabalhos que são penosos, como cortar cana, como fazer coisas que mexem com a nossa saúde, ótimo. Mas o ser humano precisa de viver. Tem uma desregulamentação total da economia, do trabalho. O futuro o movimento sindical vai se debruçar sobre essas pautas e vai ter que mobilizar a sociedade para além de categorias, né? A gente tem poucas categorias formalizadas, mas tem muitas categorias que estão desorganizadas, que estão acreditando que são empreendedoras de si mesmas e não são. E a gente precisa de rediscutir o papel, que estado que a gente quer, que mundo do trabalho que a gente quer, que garantias que a gente quer, o que a gente quer da tecnologia. É muita coisa para a gente discutir, mas a gente tem que pautar esse debate. As pessoas que construíram a convenção coletiva lá atrás, elas não esperaram para fazer esse debate, né? Numa época pós-ditadura, que era muito perigoso, as pessoas sumiam, as pessoas que tinham coragem de fazer o debate, colocavam muitas vezes sua vida em risco, elas se organizaram e conseguiram fazer um movimento muito grande e forte. Eu acho que vai acontecer essas coisas de novo, porque as pessoas não vão se acomodarem em não ter trabalho, em não ter tempo de lazer. Olha só o que está acontecendo com essa questão da jornada 6x1, né? Essa discussão é do século, da Revolução Industrial, você ter direito a descanso no final de semana, e a gente está voltando para isso. E tudo isso só é possível graças às trabalhadoras e os trabalhadores que construíram essa belíssima história. Essa juventude que não pode dar troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não pode dar fé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre dar troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é meu, o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro.